Olá pessoal, hoje nós vamos seguir aqui e vamos conhecer o Playground da Insights4U. Então você vai chegar aqui na nossa página, na nossa landing page, no marketplace aqui dos nossos agentes, e você vai ter um botãozinho aqui, Playground. Se você assinar qualquer plano desses, ou até o plano gratuito, você vai ter acesso ao nosso Playground, tá bom? Então o Playground é um ambiente que você pode fazer testes, com os agentes, ou então se você não tiver uma aplicação, se você for um profissional autônomo, liberal, e mesmo assim precisa usar os recursos, a gente disponibiliza o Playground para você fazer isso, tá bom? Então você pode acessar direto pelo nosso link, ou então através do nosso site, você vem aqui no Marketplace dos agentes, tá? Então eu vou entrar aqui no meu Playground. Aqui no Playground eu vou ter a minha chave de API, então a partir do momento que eu assinar um plano, mesmo que seja o gratuito, vai ser fornecido para mim uma chave de API. Se você vier na sua conta e estiver com esse plano, ele já vai ser preenchido automaticamente para vocês, tá bom? Se você tiver mais de um e ele colocar uma chave que não seja a que você quer usar no momento, você pode copiar e colar aqui. Então, isso aqui é o que vai permitir você acessar todos os agentes. É a chave de segurança, que é a identificação do seu usuário no nosso sistema, tá bom? Então agora eu vou preencher, se eu dar uma pausa aqui, eu vou preencher a minha chave de API e a gente já continua, tá bom? Pronto, pessoal, já coloquei minha chave de API e a gente já pode seguir. Então aqui eu estou com meus agentes de visão computacional, esse grupo, eu estou com os 4 grupos aqui. Nos agentes de visão computacional, eu vou ter o Data Vision, o Face Detect, o Mood Sense e o Car Crash. Então eu vou entrar explicando cada um deles, tá bom? O Data Vision é um agente de reconhecimento de objetos. Então, você vai simplesmente mandar uma imagem e mandar processar, No caso aqui eu escolhi uma imagem que é um homem com uma mala e com uma mochila, e você vai ver que ele faz o reconhecimento aqui bem rápido. A lista de objetos que são reconhecidos pelo Data Vision, você vai encontrar lá no nosso site, na aba desenvolvedores, tá bom? Menu desenvolvedores. Então vocês podem ver, eu mandei uma imagem aqui, pura, tinha um homem com uma mala e uma mochila, e o nosso agente reconheceu esses objetos, Desenhou aqui em volta da mochila, desenhou em volta da mala e desenhou em volta da pessoa. E esse aqui é o retorno que você vai receber, Ele reconheceu que tem uma mala com 99% de confiança e o desenho da caixinha. Então você vai ter as posições. Eu vou ter a posição superior esquerda, a posição superior direita, a posição inferior esquerda e a posição inferior direita. Assim você consegue desenhar o quadradinho aqui em volta do objeto. Então, além da mala, ele reconheceu também uma pessoa, com 99% de precisão e também as informações para desenhar a caixinha. E também reconheceu uma mochila, com 88% de precisão e também as posições aqui para desenhar a caixinha. Então, de novo, lembrando, para saber quais são os tipos de objeto que ele reconhece, basta consultar no nosso site. O nosso chatbot também está preparado para te responder isso, tá bom? Nosso chat lá no nosso site. Agora nós vamos partir para o Face Detect. O Face Detect é uma aplicação voltada para a segurança, ou para autenticação. Você vai escolher aqui uma imagem base. Então a imagem base vai ser geralmente uma imagem que você vai ter guardada no seu sistema, Então aqui eu estou passando uma imagem minha. É uma imagem que você vai ter de um cliente seu, da sua aplicação, do seu app, e você vai guardar num banco de dados, por exemplo, Você vai guardar essa imagem. E a imagem de comparação é a imagem que a pessoa vai estar usando para validar na hora. Então, por exemplo, você abriu uma aplicação, na sua aplicação a pessoa abre a câmera, você vai lá tirar a foto da pessoa e manda para o nosso agente. O nosso agente vai comparar essa imagem aqui, a imagem aqui de comparação com a imagem de referência. Sendo a mesma pessoa, ele vai te validar falando que é a mesma pessoa. Então ele vai te retornar o valor 1, no caso de reconhecer, falando que sim, corresponde, é a mesma pessoa. Ou ele vai te retornar o valor 0, falando que não corresponde, que não é a mesma pessoa. A gente
manda um resultado binário simplesmente para ser um retorno bem rápido, né? Já que é uma aplicação de autenticação. Mas se você precisar de mais detalhes também, é só você entrar em contato com a gente que a gente pode customizar um agente para vocês, tá bom? O MultiSense é um agente para reconhecimento de emoções, né? Então aqui a gente já vai mudar um pouquinho, em vez de mandar uma imagem, eu vou mandar um vídeo. É um vídeo de uma pessoa fazendo várias expressões faciais, né? E então você vai subir, né? A mesma coisa, você tem um endpoint, é um link, você vai só passar um vídeo e vai ter o retorno, tá bom? Então tá aqui o nosso retorno, né? A gente tem aqui o vídeo que eu subi e tá aqui a resposta do agente. Então ele está falando, ó, a emoção que ele reconheceu no início é neutra, né? Isso aos 0 segundos. Então essa primeira imagem que a gente está vendo aqui é uma emoção neutra aos 0 segundos. Depois ele continua em neutra para o 0,32. Aqui já estava com raiva no 64, feliz em 96, surpresa em 1,28, surpresa de novo em 92. E vai reconhecendo assim, né? Feliz, então ele reconhece qualquer emoção e quando que ela apareceu, né? Em que minuto aqui do minuto e segundo do vídeo. Então se eu der um play aqui, vai começar aqui passando, né, as emoções que ele está reconhecendo, as expressões faciais dessa pessoa. O próximo aqui é o Car Crash, né? O MultiSense é uma aplicação muito usada para marketing, né, para satisfação do cliente, né? Você pode monitorar a satisfação do seu cliente em tempo real. A gente vai agora para o Car Crash, né? O Car Crash ele é uma aplicação para reconhecimento em danos em veículos, então é uma aplicação muito útil para oficinas, é uma aplicação útil para locadoras de veículos, né, que querem fazer validação lá do seu, fazer o processo de entrega, né, de recebida lá dos veículos. É útil para oficinas, né, é útil para essas oficinas que fazem também aqueles procedimentos, né, para o Detran e tudo, aquelas validações lá para o Detran. Então aqui basicamente eu preciso passar a imagem de um carro, né, e mandar processar. Lembrando, a gente tem um aplicativo que utiliza esse agente, né, tem esse modelo. Então esse aplicativo nosso é o IVE, né, o Inspeção Veicular Inteligente. E ele, através do nosso aplicativo de celular, você abre a câmera, né, você passa monitorando todo o veículo, né, passa em volta do veículo filmando e ele vai reconhecendo os danos, né. A gente tem também uma demonstração do IVE no nosso site, se vocês quiserem dar uma olhada. Então aqui no caso eu passei a imagem desse veículo, né, e ele identificou aqui que tem um arranhão com 98% de precisão, né. Então o seu retorno vai ser isso aqui, vai dizer qual foi o tipo de dano, né, encontrado, o grau de precisão, então 98%, e também aqui as posições para desenhar a caixinha em volta do dano identificado, tá bom? Agora a gente vai para o grupo de agentes de análise de texto. A gente vai ter aqui o Doc Analytics, o Resume, o Fill e o Summary, né? O Doc Analytics, ele faz uma análise geral de documentos. Então eu vou pegar aqui o tarifário de hotel e ele vai fazer uma análise desse documento para a gente. Então ele vai dizer do que se trata o documento, vai te dar insights sobre o documento e um resumo sobre ele, né? Então ele vai dizer o que se trata o documento, ele vai lá fazer uma análise e ele vai te dar alguns insights sobre esse documento, né? Sua resposta aqui também em JSON. O Resume, ele vai fazer uma análise de currículo, né? Então vai ser muito útil para quem tem uma aplicação para RH, ou muito útil até para um profissional liberal, né, que tem que fazer análise de vários currículos e pode aumentar muito sua produtividade, né, utilizando essa ferramenta nossa, né. Então, no caso aqui eu subi um currículo, né, um currículo fictício, e eu tenho aqui embaixo a minha descrição da vaga. Então eu posso incrementar um pouquinho e falar que é uma vaga para cientista de dados com experiência em AWS e com mais de 10 anos de atuação. Então aqui, por exemplo, nesse prompt você vai ter aqui a descrição da sua vaga, né?
Então basta você subir o currículo, colar aqui a descrição da sua vaga e mandar processar. Acabou que eu desmarquei aqui Então, escolhi o currículo. Está aqui o retorno, né? Então, a primeira coisa que ele faz é uma identificação de quem é o candidato, os dados de contato, né? Então, pegou aqui @exemplo.com e um telefone aqui também fictício. Aí vem aqui um resumo, né, das qualificações, porque a pessoa se qualifica, e a pontuação, né? No caso aqui, a pontuação desse candidato foi de 9,5. Então, tá aqui, né? Todos os dados que você precisa em JSON também. O fio é uma análise de sentimento, né? Então eu vou ter aqui basicamente um texto, é muito utilizado para análise de mídia social. Então, por exemplo, você quer ver como está o desempenho da sua marca, né? Então você vai chegar aqui, você vai carregar, por exemplo, os seus comentários e você vai ver se o comentário é positivo, se é negativo ou se é um comentário neutro, né? No caso aqui uma frase, hoje estou muito feliz, então ele reconheceu aqui como sentimento positivo, tá bom? E o Summary é uma ferramenta de resumo. Então, para você não ter que ler todo um documento, ele vai chegar aqui e vai fazer um resumo do seu documento, tá? No geral. Então ele faz aqui um resumo de todo o documento, né? Aqui no caso era o mesmo tarifário ali que eu passei para o Doc Analytics, do mesmo tarifário de hotel. E agora a gente pula para os agentes assistentes, né? Um gerador de consultas, né? As consultas de banco de dados, gerador de consultas SQL, o gerador de gráficos e o gerador de podcast, né? Então o QueryGen ele vai trabalhar aqui com um DDL, né? Um DDL é um Data Definition Language, né? Ou seja, é um Create Table, basicamente, que você vai colocar aqui. Então eu vou subir meu arquivo, QueryGen, DDL. E nesse DDL, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um Create Table, né, clientes, e um Create Table compras. E lá eu vou ter, né, no cliente eu vou ter a identificação do cliente, o nome e a data do registro. Né? E em compras eu tenho lá identificação da compra, identificação do cliente, valor, data da compra e pronto. Né? Então isso aqui é o que eu tenho no meu DDL. E aqui eu vou escrever em linguagem natural. Então, liste todos os clientes cadastrados no último mês. Então, eu só passo meu DDL, escrevo em linguagem natural o que eu quero e mando executar. Aí, em cima disso, ele vai te dar um JSON de retorno. Está aqui na sua consulta, né? Então, select asterisco, from clientes. Então, ele gera aqui para a gente uma consulta, né? Select asterisco, from clientes, where data registro maior ou igual dateSets, month menos 1. Então, month menos 1, ele está adicionando menos 1 ao mês, né? Então, pegando o mês anterior do getDate, que é a data atual. Então, ele está chegando aqui e está pegando todos os clientes do último mês, né? Cadastrados no último mês. O GraphGen, né? O gerador de gráficos. Então, aqui eu já vou escolher como fonte uma base de dados. Então, aqui eu estou baixando um arquivo CSV. Esse arquivo CSV, eu vou ter aqui o campo estado, sigla, população em 2021 e PIB per capita em 2019. E ele vai trazer aqui para mim, né? Aqui é só uma basezinha de teste que eu tenho. Vai trazer aqui uns 27 registros para a gente. Aí eu vou dizer também em linguagem natural, né? Eu quero ver um gráfico de barras que compara o estado e o PIB per capita 2019. A única particularidade aqui para o GraphGen é que o estado, né, os campos da base de dados tem que estar com o mesmo nome. Então, na minha base de dados tem que ter um campo estado, na minha base de dados tem que ter um campo PIB per capita 2019. Né? E os tipos de gráficos também que ele está atendendo, né, você vai encontrar também lá no nosso menu desenvolvedores, tá bom? Então, só mandar processar. Em cima disso, ele gera um gráfico para a gente. Então, aqui deu o nosso retorno, né? Aqui a gente tem a imagem de um gráfico, está mostrando os estados aqui, né? O PIB per capita, então está mostrando aqui os resultados. E a resposta nossa em JSON vem em base 64, né? Com uma imagem.
a gente retorna em base 64, basta você converter, né, para carregar a sua imagem. E o podcast, você vai trabalhar aqui com 3 tipos de arquivos, você pode trabalhar com PDF, com DocX ou TXT. Então eu vou pegar aquele mesmo tarifário de hotel, que eu já mostrei aqui antes. Né? Então eu vou pegar um tarifário, um documento que vocês podem ver, né? Documento todo formatado. Eu vou dizer aqui que idioma que eu quero, se é em português ou em inglês. Se a voz vai ser masculina ou feminina, né? E o tipo de comunicação, se é uma comunicação interna, se é marca, se é AD ou microlearning, né? Eu escolho o tipo de comunicação. E vou dizer também o tempo limite, né? Então, meu tempo limite aqui, 3 minutos. O tempo limite quer dizer o quê? Pode ser menos, né? Então, vamos pensar aqui na quantidade de dados que eu tenho aqui. Tem que ver se é o suficiente para chegar à quantidade de tempo que eu estou pedindo, né? Então, às vezes pode ser um pouco menor. Então, aqui o tarifário de hotel, o que ele vai fazer? Ele vai subir esse documento, ele vai tratar todo esse documento, ele vai transformar num roteiro, automaticamente, ele cria um roteiro com esse documento, e depois ele vai gerar para a gente o nosso podcast em cima desse roteiro, tá bom? Então, só mandar processar. Pronto, retornou para a gente. Então aqui, ele dá para a gente uma resposta em JSON também, né? Também em base 64, basta você converter para áudio. Então aqui no caso eu vou dar um play e vamos ver o resultado. Tema: Tarifário e normas do Coqueiro Park Hotel para 2024. Olá, equipe! No episódio de hoje, vamos esclarecer as principais informações sobre o tarifário e as normas. Não, então tá aqui, né? Gerou, na verdade, um áudio aqui até com 3 minutos e 6 segundos, né? Então atendeu o meu tempo aqui de expectativa e gerou para mim aqui o meu podcast. Então, muito útil para você pegar a documentação da sua empresa, né? E em vez de passar um manual para os funcionários lerem tudo, você pode gerar esses podcasts, né? E tornar a experiência de aprendizado, né? Ou até de marketing, inclusive, mais amistosa, mais atrativa. E a gente, por fim, chega aqui no nosso agente de predição, né? Ele é um agente de predição de variáveis categóricas, né? Então, eu vou abrir aqui o arquivo de treino. Deixa eu abrir arquivo predict. Então, eu vou abrir o nosso arquivo de treino e vou abrir também o nosso arquivo de predição, né? Vou explicar aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, no nosso arquivo de treino, eu vou ter ali a idade, o salário e a classe, né? Esses 3 campos. Então, tem um exemplo aqui, ó. A idade de 25 anos, um salário de 50 mil, é uma classe que se considerada baixa. Já uma idade de 32, recebendo 60 mil, já vai para a classe média. A idade de 47, com um salário de 100 mil, já vai para a classe alta, né? É isso aqui que eu tenho no meu dado de treino. Então, eu tenho minha base completa. Eu tenho a idade, o salário e a classe. Quando eu vou para o arquivo predict, que é o que eu quero prever, eu vou ter só a idade e o salário. Ou seja, eu quero prever o campo classe. Eu quero saber qual que é a classe social, né, dessa pessoa. Então, eu vou passar uma base de dados que eu preciso prever o último campo, que é o classe, né? Então, eu vou usar o primeiro campo, o primeiro arquivo, para ele fazer o treinamento, né, para entender esse comportamento. E o segundo é o que eu quero prever, né? É o que vai entrar no meu dia a dia. Então, eu vou chegar aqui, vou escolher o arquivo de treino e vou escolher o arquivo de predição. E mando executar. Aí só um lembrete, né? Esse agente nosso, ele é muito útil para você ter um insight mais rápido, né? Você vê a necessidade de realizar esse trabalho para ter uma resposta rápida, uma coisa que você está precisando, né, emergencial. Mas como a gente está treinando no momento do agente, para uma base de dados muito grande, ele não vai ser eficiente, né? Então, para uma base de dados grande, o ideal é que ele faça a sua predição e você já tem um modelo treinado. Então, se você precisar de um modelo, de uma base de dados maior, né, para fazer isso, você pode chamar a gente que a gente customiza para você. A gente vai montar esse treinamento com as bases, né, com os dados que vocês tiverem,
e vai gerar para você um modelo para você fazer a predição, tá bom? E manter isso também sempre vivo aí, funcionando na sua base. Então, o que eu precisei fazer, né? Disse qualquer arquivo de treino, qualquer arquivo que eu queria prever, e eu disse qualquer coluna que eu queria prever, né? Que é a coluna classe. Eu mandei executar, aí me deu o retorno aqui do que eu queria prever. Então, ele está me dizendo que com idade 26, com salário de 51 mil, é a classe baixa. 52 com 115 mil já é uma classe alta, né? Por que ele deu uma acurácia de 0%? Porque a minha base aqui era muito pequena, né, para ele fazer a validação lá da precisão do modelo. Por isso que ele pôs uma acurácia de 0%. Uma base maior, ele já vai dar um percentual aqui mais significativo. Tá aqui a resposta em JSON, né? Então ele vai chegar aqui, primeiro é a acurácia, né, a acurácia do modelo, então é geral. Vem com as predições que ele fez, né? Então, idade, salário e previsão. E embaixo vem, né, depois que vem as previsões, ele vem aqui com o relatório dele, né? Então, qual foi a média, o F1 score, suporte, o loss, o recall. Então tá tudo aqui explicado, né, para vocês. Então é isso daqui, né? Aqui estão uma demonstração de todos os nossos agentes que estão no ar hoje. Então, assim que forem entrando os novos agentes, eles vão estar aqui também no nosso playground, né? Vai estar aqui disponível para vocês acessarem. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? A gente tem no nosso site, a gente tem um e-mail para vocês entrarem em contato com a gente. E vocês também podem tirar dúvidas no nosso chat, né? O nosso chat é inteligente, ele também é treinado com inteligência artificial. E todos os detalhes sobre nossos agentes ou como usar vão estar lá também, tá bom? Vão estar detalhados lá. Então eu agradeço a todos que assistiram, né? E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato que a gente ajuda a esclarecer. Então obrigado a todos, até um próximo vídeo.